Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Ramon e Emiliano Dias apresentados no Beira-Rio. Emiliano cutuca o maior rival, Ramon Dias rasga elogios. E vamos falar também sobre lesão muito importante e que atrapalha esse início da era Ramon Dias no Beira-Rio. Você me acompanha aqui no canal? Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo para não perder nada, ativa o sininho das notificações e bora falar do Colorado. Vamos lá, pessoal, muito boa noite. Cheguei há pouco no meu estúdio, estava lá no estádio Beira-Rio acompanhando a entrevista coletiva do novo técnico do Inter, Ramon Dias, e do seu auxiliar, seu filho, Emiliano Dias. Os dois estiveram aí presentes nessa apresentação, falaram aí como novos profissionais do Internacional em um evento ali, cerimônia, que contou também com a participação do presidente, Alessandro Barcelos, falando, do José Olavo Bisol, vice de futebol, e do André Mazzucco, diretor executivo do Internacional. Primeiro começando pelo presidente Barcelos, tá? Foi uma fala rápida ali do presidente, principalmente destacando alguns pontos positivos que eles, enquanto direção, enxergaram no Ramon Dias e na sua comissão técnica. E eu senti principalmente que a questão do vestiário pegou bastante, de ser um cara impositivo num vestiário, de um tom diferente do que vinha sendo o Roger Machado, um tom mais ameno, de conversa, é claro que tinha cobrança, mas o Ramon Dias é um cara bem mais respeitado entre os boleiros. O seu auxiliar Emiliano Dias também é um cara bem sanguíneo, ele mesmo se descreveu assim na entrevista. Então o presidente destacou também esta capacidade da comissão técnica do Ramon de ser um pouco mais enérgica, e é o que o Inter busca nessa mudança de trabalho. Também falou sobre grande capacidade de adaptação dessa comissão técnica, de entender o grupo de jogadores e fazer a melhor estratégia tendo a leitura do grupo. Ou seja, não é aquele técnico que chega e tenta impor a sua maneira de jogar a qualquer modo, mesmo tendo um grupo de jogadores que não consegue fazer aquilo. Não. Ramon Dias é um cara muito experiente, já tem muita história no futebol e sabe bem como trabalhar nesses cenários, principalmente de clubes em crise. No Brasil, já trabalhou no Corinthians e no Vasco, times que também estavam em situações complicadas na tabela. O José Olavo Bisol, da fala dele eu destaco principalmente a negativa de que o Inter fez proposta por outro treinador. O Bisol nega, disse que a única proposta feita foi pelo Ramon Dias, e o Mazzucco não acrescentou muita coisa em relação ao que foi dito pelos dois outros membros da direção. Então eu entro diretamente na entrevista do Ramon Dias e também do Emiliano, os dois falaram juntos. E eu destaco primeiro uma resposta do Ramon Dias falando positivamente da estrutura do Internacional, dizendo que ele encontra um clube muito organizado, que isso facilita o trabalho da comissão técnica que chega. Então ele elogiou todo o departamento de números, todo o departamento de futebol, a comissão técnica permanente, o Pablo Fernandes, que está sendo muito importante também nessa transição, ele que é o auxiliar permanente da casa do Internacional. Ramon Dias fez elogios a essa estrutura do Internacional. Disse também que quer fazer o time protagonista, e essa frase chamou bastante atenção, muita gente remetendo ela também ao Eduardo Cudê, que gostava de utilizar também bastante essa expressão. O Ramon Dias foi perguntado sobre essa ligação que ele teria feito ao ex-técnico do Inter, Eduardo Cudê. Ele não negou, deixou claro que aconteceu essa conversa, mas não quis entrar em mais detalhes. Também falou sobre a relação dele com o D'Alessandro, que ele treinou duas vezes, uma no São Lourenço e uma no River Plate. Então existe essa grande relação também entre Ramon Dias e D'Alessandro, o grande entusiasta do nome do argentino de 66 anos para o comando do Internacional. Eu quero entrar agora, pessoal, numa parte importante falada pelo Emiliano Dias, numa pergunta feita pelo Lucas Dias sobre qual é o real objetivo do Internacional nesse momento, o que foi falado da direção para eles, treinadores ou treinador e auxiliar,
de qual é o objetivo, se é só escapar do rebaixamento, se é, quem sabe, buscar uma vaga na Libertadores. E o Emiliano Dias, ele diz, olha, não tem como dar essa resposta agora, a gente tem que ver jogo a jogo. Gostei da postura dos jogadores que pareceram, pelo menos, estar imbuídos nesse projeto de reconstrução, então elogiou também o grupo de jogadores por esse primeiro treinamento, onde algumas coisas já foram passadas do que eles gostam em termos de futebol, que é agressividade, que é pressão, que é um time também muito compacto. Então são alguns conceitos, pelo menos um pouco diferentes do que o Inter vinha adotando com o Roger, que era um time de mais posse de bola, a marcação, apesar de ter uma cobrança do Roger em ela ser mais rápida, esse perde e pressiona, não vinha acontecendo. Então, são alguns dos conceitos que os dois tentam implementar no Internacional. E sobrou também uma cutucadinha para o maior rival, porque nessa resposta o Emiliano Dias diz o seguinte: o que foi falado é que você está no time mais grande do sul do Brasil. Então, você acá não é jogo a jogo, dia a dia, e você acá tem a obrigação de competir sempre, em todo o futebol brasileiro. Pero imagina se você pega um time da magnitude de Inter, é muito difícil fazer planejamento. Você aqui tem que ganhar tudo, tem que tentar brigar cada jogo como se fosse o último. Aquela pimentinha, né, jogada pelo Emiliano, que certamente sabe da rivalidade, acompanhou o Clássico Grenal ao lado do seu pai, o Ramon Dias, no final de semana, acompanhou como um todo o Campeonato Brasileiro, as diversas rodadas, fez uma postagem também disso nas redes sociais. Os dois elogiaram bastante o grupo do Internacional, falaram sobre a última passagem que eles tiveram no Olímpia, que durou ali, se eu não me engano, 7 jogos, pelo que foi citado na entrevista, uma passagem realmente muito curta, e o Emiliano admite que foi um erro assumir o Olímpia, que eles assumiram o clube paraguaio muito mais por uma relação pessoal deles com a direção do Olímpia, do que de fato por uma escolha racional de ser um bom projeto. O clube não estava muito bem organizado, com o elenco também faltando ali qualidade, então esse foi o motivo da saída do Emiliano e do Ramon do Olímpia do Paraguai. Uma boa entrevista, eu considero, os dois com os pés no chão, entendendo o momento, sabendo que primeiro precisam estancar a defesa para depois corrigir o ataque, e aos poucos o Inter aí vai conhecendo também esses novos treinadores e a comissão técnica que já iniciou o trabalho nesta quinta-feira. E os dois já chegam com notícia muito ruim. Alan Rodrigues tem lesão muscular constatada de grau 2 na coxa posterior da coxa esquerda e deve desfalcar o Inter por pelo menos um mês. A informação que foi trazida pelo Wagner Martins, repórter da Rádio Gaúcha, também tem o seu canal aqui no YouTube. Vaguinha trouxe a informação aí da ausência do Alan Rodrigues, uma perda importante, um jogador que tem essas características, reúne essas características de intensidade, de agressividade, de ser um cara muito intenso, e o Ramon não vai poder contar com ele aí nos primeiros jogos. Em compensação, o Thiago Maia volta recuperado da lombalgia e estará à disposição neste final de semana. Também faço a lembrança que o Inter não terá nem a Aguirre, nem o Bernabei e nem o Juninho para esse clássico Grenal. Os três aí estão suspensos e não atuam diante o Juventude. A expectativa é do mercado voltando à zaga, do Vitor Gabriel sendo o lateral esquerdo, até porque não tem outra opção, e do Alan Benítez sendo o substituto do Brian Aguirre. Algumas mudanças, com o Borré sendo mantido no comando de ataque, pelo menos essa é a tendência. Temos aí mais 2 atividades antes dessa partida? Não, na verdade uma, apenas amanhã, na sexta-feira pela manhã, o time já viaja à tarde para Caxias do Sul. Tá certo, galera? Eu volto amanhã, na sexta, para a gente atualizar aqui as questões do Internacional. Peço que, se tu tá curtindo aqui os vídeos do canal, deixa o teu like para ajudar bastante na divulgação, para que mais pessoas conheçam aqui o meu trabalho. Também se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e até a próxima.